A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para você, meu querido irmão, nessa manhã, para você que nos acompanha, que o Senhor Jesus te abençoe tremendamente nesse dia de hoje. Eu tenho uma palavra para você, eu tenho algo para você nessa manhã. Deus quer te abençoar, Deus ama nos abençoar. Eu quero, nessa manhã, justificar que ontem a bateria do meu microfone acabou e eu fiquei sem áudio. E por uns 3 minutos, depois a gente corrigiu. E algumas pessoas falaram para mim: pastor, mas eu parei de escutar porque eu achei que o senhor ia encerrar. Então, na verdade, eu não encerrei. Eu voltei, continuei. Se você quiser ouvir a conclusão da mensagem de ontem, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você e para sua família. Amém? Eu nessa manhã, eu já estou me organizando. Isso, maravilha. Hoje eu estou um pouco mais esperto, irmão. Estou usando até o celular aqui para conferir se está chegando direitinho para você, para que nós juntos possamos aprender algo do Senhor nessa manhã. Quero mandar uns abraços aqui para o pessoal que tem nos acompanhado pela manhã, alguns irmãos. Que Deus abençoe você. Mande seu alô para nós, depois eu vou estar te respondendo. Como eu já te disse aqui, eu estou sozinho, né? Estou orando ao Senhor para preparar alguém que possa fazer a sonoplastia para nós, para que a gente possa ficar mais livre, de repente até conseguir responder os irmãos ao vivo. Então mande seu alô, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua família. Eu sou grato a Deus pela vida dos irmãos aqui da comunidade, cujo qual nós pertencemos, que é a comunidade Adoração e Fogo, pela vida do meu pastor, pastor Lindomar. Aquele abraço, meu companheiro nesta obra, nosso primeiro pastor, a pastora Jorge, que ontem ministrou uma palavra abençoadíssima, falando sobre a vida de Jonas, do profeta Jonas, no qual eu me identifico muito. Que um tempo desse aí, eu também resolvi ser um Jonas, mas Deus, Ele teve misericórdia da minha vida. Amém? Então eu quero já nessa manhã compartilhar essa palavra com você, meu querido. Eu quero mandar um abraço para o Luiz Fernando e a Rafisa, que está lá na Bélgica. Viraram belga. Um abraço, tá, querido? O Luiz Fernando é presbítero da igreja, um grande pregador do evangelho, a Rafisa. Deus abençoe vocês, tá bom? Eu tô com muita saudade de vocês, das crianças. E Deus vai preparar um momento para que a gente possa ter um momento juntos, novamente em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Quero mandar um abraço também para o irmão Claudinei Montani, lá de Costa Rica, que nos acompanhou ontem. E um abraço para o pessoal da Presbiteriana, ele é da Presbiteriana do Brasil, lá de Costa Rica. Nós tivemos o prazer de ministrar lá e foi uma bênção. Eu quero mandar um abraço para o pastor Leandro, eu quero mandar um abraço para os companheiros de obra, pastor Pedro, que Deus abençoe você, a sua família, missionária Maria, os irmãos da comunidade, enfim, que Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo. Quero compartilhar com você uma palavra no livro de Marcos. Vai ser uma rápida palavra hoje, em nome de Jesus. No capítulo 15 e no verso 7, que diz assim: E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha num motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que lhe fizesse como sempre lhe tinha feito. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregue. Mas os principais dos sacerdotes incitavam a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos respondendo-lhe, disse-lhe outra vez:
Que queres, pois, que faça daquele que chamam Rei dos Judeus? E eles tornaram a clamar: crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: mas que mal fez? E ele cada vez clamava mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitando Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Irmãos queridos, querida, jovem, você que me ouve agora, eu quero compartilhar esta palavra com você nessa manhã. É uma palavra, nós já começamos já na metade do texto, mas a maioria dos irmãos conhece essa história, a maioria das pessoas conhece essa história de Barrabás e de Jesus no momento em que Jesus foi condenado à crucificação. Havia um homem que tinha cometido uma morte. Ele se revoltou contra o governo de Roma, que era o governo que dominava sobre aquela ocasião, que era o governo predominante sobre Israel naquele momento, naquele período de tempo. E ele se revoltou. Então ele fez um motim. E dentro desses motins acabou que matou uma pessoa. Alguém morreu. E ele foi preso. Ele estava preso, condenado por um crime que ele cometeu. Ele havia cometido um crime. Então ele estava preso por um motivo real. Mas naquele mesmo instante também Jesus foi preso. Ele foi levado perante Pilatos, e todos nós conhecemos a história. E Jesus, ele tinha acusações que não correspondiam, que não confrontavam o Império Romano. Mas os judeus daquela província, daquele lugar, eles incitavam a Pilatos para que o condenasse, porque eles queriam ver a morte de Jesus. Eu quero dizer para você nessa manhã que Barrabás, ele traz uma tipologia bíblica como se fosse nós. Nós somos culpados, muitas das vezes, das situações que nós vivemos. A maioria dos problemas que tem na nossa vida é gerado pela nossa própria situação mesmo. E Barrabás, ele estava preso porque ele gerou uma situação para que aquilo acontecesse. Enquanto Cristo ministrava e levava o reino de Deus sobre a terra. Jesus frisava muito isso, dizendo: é chegado o reino de Deus sobre a terra. Enquanto Cristo nos dava para aquela geração uma oportunidade de ouvir uma palavra de vida, uma palavra que pudesse mudar a história daquele povo. Sem contar os inúmeros milagres e sinais que Jesus, por onde ele passava, acontecia. Sem contar as multidões. Todos nós conhecemos os grandes feitos que a Bíblia relata acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas naquele momento, aconteceu algo extraordinário que eu quero compartilhar com vocês. Barrabás, ele estava condenado por algo que ele tinha feito. Ele não era inocente, assim como nós também não somos inocentes. Nós temos uma natureza que ela pende para uma natureza pecaminosa. Nós temos uma natureza humana muito difícil de ser vencida. Ontem eu dizia
que a única forma de nós conseguirmos vencer a nós mesmos é através do Espírito Santo do Senhor. É através do nosso relacionamento com Deus. Porque pela nossa força nós não vamos conseguir, mas se o Espírito Santo habitar em nós, nos abençoar, abrir o nosso entendimento e nos revelar a Cristo, nosso Senhor, então nós vamos conseguir chegar até o Pai. Eu sempre friso isso todas as manhãs, a importância de um relacionamento com Deus. É a única forma de nós reconhecermos as nossas falhas. Naquele momento, eu fico olhando a natureza de Barrabás. Ele tinha cometido um crime, estava preso, esperando o julgamento, e ele tinha certeza que ele ia ser condenado. Talvez dentro do coração de Barrabás já não havia mais esperança, porque o crime que ele cometeu era muito grave. Veja bem, se ele tivesse matado, foi um crime de morte, se ele tivesse matado um judeu, alguém do seu próprio povo, ele já estaria também em uma situação difícil. Agora imagina, dentro de um motim, morreu um soldado romano. Os romanos não iriam perdoar. Então ele estava... Tem até uma canção que diz que Barrabás estava numa cela fria, esperando o momento certo da sua condenação, certo do que ia acontecer. Não havia mais esperança para Barrabás. Assim como para muitos de nós, que estamos vivendo, talvez para você que me escuta nesse momento, vivendo uma vida cujo qual você acha que vai ser dessa forma, eu nasci assim, vou morrer assim, não existe mais solução. Outros já não têm a alegria dentro do teu coração, porque não existe mais a esperança. Não tem mais a esperança dentro do coração. Assim como Barrabás, para ele, na cabeça dele, ele já era só ser condenado à morte e acabou. A sua história finalizar ali. Quem sabe você nessa manhã, até mesmo cristãos, que têm pensado que a sua história vai finalizar dessa maneira. Pessoas que perderam a esperança, que conseguem enxergar só o fim. É para você nesta manhã que eu estou falando. Eu estou falando para você, jovem, que não vê mais a esperança. Eu estou falando para você, mulher, que não consegue ver o seu casamento mais como algo frutífero, como bênção. Para você, marido, para você, esposo, para você, homem, que não vê mais a sua família como algo construído por Deus. Para você que está desanimado com o seu trabalho, com o seu emprego. Para você que tem medo de arriscar coisas novas. Eu quero dizer para você que a esperança de Barrabás estava acabada por causa de um erro que ele cometeu. Muitas das vezes, alguns de nós vivemos nos culpando a vida toda por algo que nós cometemos lá no passado. Nós aceitamos a situação que foi gerada talvez dentro de um período de uma ignorância nossa, ou dentro de um período onde que faltava um relacionamento com Deus. Quantos cristãos nós temos conversado, quantas pessoas nós temos que têm pedido uma consulta da parte do Senhor para conosco, e a gente começa a conversar com as pessoas e elas começam, e você começa a perceber que feridas
lá de trás, lá do passado, muitas das vezes em uma época até mesmo que eles não conheciam o Evangelho, tem feito com que essas pessoas reflita um passado que venha refletir na sua vida atual hoje. Não consegue se libertar deste passado. E parece que a vida ela fica meio que sem esperança. Eu quero dizer para você nessa manhã o que aconteceu com Barrabás, alguém que estava sem esperança e que não merecia misericórdia para o crime que cometeu diante da lei dos homens para aquele momento, para aquele tempo. Não havia ali mérito nenhum. Assim como que para a nossa vida, para a sua vida, não há mérito nenhum para que Jesus o salvasse. Mas existe algo extraordinário neste tempo que Jesus gerou através da cruz do Calvário, que se chama graça. Pastor, o que é graça? Graça significa favor imerecido. Nós não merecíamos, nós não somos dignos, mas Ele mesmo assim nos resgatou, nos comprou de volta ao Pai com o seu sangue. Nós vivemos uma época da graça, mas não de uma graça barata. É por isso, meu querido, que nós precisamos nos esforçar no Senhor. Irmãos, amados, queridos, escute isso. Entenda que Barrabás ele é uma tipologia nossa hoje. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu entendo que quantos Barrabás existem neste mundo. Nós éramos como Barrabás. Eu fui como Barrabás. Talvez o seu crime não foi um crime de morte, mas você não deixou de ser culpado da vida que muitas das vezes que nós levávamos. E quantas pessoas estão vivendo em uma época de culpa? Mas olha só o que aconteceu. Nós sabemos que a história, ela diz que na véspera da Páscoa havia ali um costume, libertar um dos prisioneiros, ser perdoado. Então, Pilatos, ele olhando para Cristo e vendo a inocência de Cristo, não achando nada que o pudesse condenar de morte, o que ele fez? Ele tentou livrar a Jesus daquela situação. Então ele pega e teve uma ideia. Ele falou, vou pegar Barrabás. Tirou Barrabás, sabendo que todos sabiam que Barrabás era um assassino. Tinha cometido um crime. Colocou Barrabás diante do povo. E pegou o inocente Jesus, um cordeiro do Senhor, e colocou do outro lado. E começou a dizer ao povo, qual desses dois nós vamos soltar? E os principais, quando falam principais, eram as pessoas que comandavam Israel naquela época, dentro do padrão religioso. Eles começaram a incitar o povo, dizendo, solta Barrabás. Solta Barrabás e crucifica Jesus. Então Pilatos, para agradar o povo, manda que açoite Jesus e que crucifique Jesus e que solte Barrabás. O que eu estou tentando te dizer nessa manhã? Que houve naquela hora uma substituição. Barrabás estava agora, mesmo sendo culpado, ele estava agora sendo solto. E o Cristo, nosso Jesus, mesmo sendo inocente,
agora ele estava sendo condenado. Ele simplesmente substituiu Barrabás. Entenda que quando nós estamos em uma situação sem esperança, entenda que quando nós estamos nos sentindo culpados, entenda que quando o pecado está nos assolando, entenda que quando nós estamos vivendo uma vida fora do padrão daquilo que Deus nos chamou para viver, e alguns acham que não há mais esperança. Eu quero nesta manhã reviver a tua esperança. Volte ao Senhor. Não desista do Senhor. Porque assim como foi substituído, Jesus substituiu a Barrabás, que não tinha esperança, o sacrifício que foi feito lá na cruz do Calvário, também faz a substituição pela sua vida. Entenda nesta manhã que o Cristo vivo, ele assumiu na cruz do Calvário toda a nossa culpa. E assim como Barrabás recebeu o perdão naquela hora, é uma tipologia isso. Assim, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação. E a esperança, ela brota. Então eu quero deixar esta palavra nesta manhã para você, meu querido. Há esperança para você. E essa esperança é Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Não desista do Senhor. Porque Ele pagou um alto preço para substituir a nossa culpa e nós pudéssemos viver a graça de Deus para este tempo. Em nome de Jesus. Amém? Quero deixar essa palavra para você nessa manhã. Também, meu querido, quero mandar aqui um abraço para Valceli. Bom dia, Valceli, que Deus te abençoe, tá? Valceli é de Costa Rica, sempre tem acompanhado. Que Deus abençoe você, tá bom? Que a glória do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero, antes de finalizar essa oração, eu quero deixar um recado da parte do Senhor Jesus Cristo para vocês nesse sábado agora, aos jovens da nossa congregação. Nós vamos ter a oficina jovem. A oficina jovem vai ser agora no sábado, com os adolescentes, às 17 horas Brasília, aqui na comunidade. E logo após, às 19 horas, com os jovens mais maduros, jovens adultos, acima de 17 anos, os jovens e jovens casais estão convidados. Nós vamos fazer aqui um encontro, uma oficina jovem com esses jovens a partir das 19 horas Brasília, aqui na comunidade, tá? Então os adolescentes será às 17 horas Brasília, no sábado, neste sábado, e com os adolescentes, e com os jovens, os jovens adultos, estarei eu aqui, juntamente com a Samela. Um abraço para minha esposa, um beijo para ela, em nome de Jesus. Estaremos nós aqui fazendo um trabalho da parte de Deus com os jovens a partir das 19 horas, para a glória de Deus, tá? Você é nosso convidado também, caso queira vir. Deixa eu só colocar aqui antes desta, eu vou fazer uma oração final. Eu quero colocar para você aqui, deixa eu ver, achei. Então vamos lá, amados. Eis aqui o endereço e os dias de culto para nós, tá? Quinta-feira ontem foi um culto abençoado. O nosso próximo encontro aqui na comunidade será no domingo, numa grande celebração ao Senhor, às 19h30, Brasília, na rua Campo Grande, número 700, no Parque União, próximo à Paiva. Você é o nosso convidado, tá ok?
eu vou aqui agora, nesse momento, quero fazer uma oração pela sua vida, para Deus abençoar e gerar em você esperança. Entenda que todas as vezes que a sua esperança estiver, se você sentir-se sem esperança, entenda que Jesus, assim como ele substituiu Barrabás e gerou uma esperança, uma expectativa de vida e deu vida a Barrabás, assim ele também dá vida a você. Assim também a sua esperança, ela vai ser gerada em Cristo, se você fizer um compromisso com Ele, se você o servir. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nessa manhã eu quero já apresentar, Senhor, os irmãos, as pessoas que nos escutam nesse momento, talvez pessoas que estão sem a esperança do Senhor, que o Senhor venha gerar no coração dessas pessoas a esperança, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles. Deus, eu quero determinar em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo, Senhor, que convence o homem do pecado, esteja sobre nós, esteja sobre esta igreja, esteja, meu Deus, sobre Chapadão do Sul, esteja, meu Deus, sobre o Brasil, as cidades, Costa Rica, enfim, Senhor, visita e convence-nos, porque se o Senhor nos convencer, verdadeiramente seremos convertidos ao Senhor. A Tua palavra diz que o Teu Espírito nos convence de toda a arrogância do homem, de todo o pecado. Então, Senhor, nós clamamos por esse Espírito Santo, nós clamamos também nesta manhã por um avivamento nas igrejas do Brasil. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem algo extraordinário para o Teu povo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, visita também nesse instante agora aquele homem, aquela mulher que perdeu a esperança, que está com uma vida, quem sabe, um pouco abalada, amargurada. Entra, Senhor, em corações nesta manhã, mudando história para a glória do Senhor, para que eles possam testemunhar que existe um Deus que muda história. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, Senhor, a vida financeira do Teu povo, Senhor. Meu Deus, em uma época difícil, aonde os mercados estão parados, aonde que o financeiro está parado no nosso país, aonde as pessoas estão com medo de investir, mas que a bênção do Senhor seja sobre o Teu povo. Meu Deus, em tempos difíceis, em tempos de guerra, abençoa, meu Deus, o Teu povo financeiramente, segundo, Deus, a fidelidade do Seu povo para com o Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, é a nossa oração para a glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você tremendamente para a glória do Senhor. Tenha um bom dia e que Deus te abençoe em nome de Jesus.